Galera, vamos iniciar hoje o caderno 2 do livro ético. Vamos iniciar com o capítulo 1 sobre Brasil, climas e formações vegetais. Nesse capítulo, nós vamos entender a importância da dinâmica climática, a dinâmica climática brasileira, os tipos climáticos do Brasil e a vegetação como reflexo do clima. Para iniciar a nossa aula, vamos analisar primeiramente essas imagens aqui, que está no material de vocês. É uma formação de tempestade em área rural da América do Sul. Essa outra imagem do lado, um carro submerso em rua após enchente em cidade na Polônia. Tornado em paisagem rural da América do Norte e cenário de destruição após a passagem de um furacão nos Estados Unidos. Aqui embaixo nós vamos ter algumas perguntinhas e vocês irão responder, certo? Essas imagens são de diversos lugares do mundo. Considerando as condições climáticas brasileiras, qual das situações representadas seria mais comum aqui? Dessas imagens, qual é que é mais comum acontecer aqui no Brasil? É a tempestade, é uma enchente com o carro submerso, é o tornado, é um furacão. Qual dessas imagens representa melhor o nosso território, né? O Brasil tem registrado nos últimos anos a ocorrência de tornados. Em qual região brasileira isso vem acontecendo? Tem uma região do Brasil que nós já tivemos alguns tornados. Qual é essa região? Se você não souber, vamos lá pesquisar. Vamos para o tópico, a importância da dinâmica climática. Uma pergunta bem pertinente com relação a essa temática é por que o clima compõe um dos fatores mais importantes da natureza? Você saberia responder a essa pergunta? Então, o clima ele é de grande importância para a nossa vida e para a natureza. Por quê? Porque ele vai exercer grande influência na modelagem do relevo, no regime dos rios, na formação dos diferentes tipos de vegetação e na existência das mais variadas formas de vida na Terra. Diante de toda essa importância do clima para a vida na Terra, vários líderes mundiais têm se reunido em diversas conferências para discutir sobre as questões das mudanças climáticas. Que estratégias podem ser criadas para impedir que a temperatura do globo ela seja alterada de forma que venha comprometer a vida de inúmeras espécies de animais e vegetais e da nossa própria espécie. A ação humana está alterando o ritmo natural das mudanças do clima e leva os cientistas a fazerem projeções alarmantes sobre o futuro do planeta. Já é consenso, né, por parte dos cientistas, que o homem ele vem alterando o clima, e isso é evidenciado por tempestades e secas extremas em todas as partes do mundo. Países, ONGs, empresas se mobilizam para reagir e evitar uma deterioração irreversível do equilíbrio térmico, porque as condições, se elas se consolidam, nós vamos ter sérios problemas relacionados à distribuição das espécies de animais, à vegetação e à própria espécie humana, como eu falei anteriormente. Então, assim, cuidar do clima hoje é algo essencial para a vida humana na Terra. Desde o início de sua existência e principalmente desde quando começou a plantar, o ser humano ele dependeu das condições climáticas para sobreviver. A temperatura e a quantidade de chuvas de um local influenciam muito a época do plantio e outras atividades humanas. Mesmo na atualidade, em que a tecnologia agrícola se desenvolveu fortemente, os agricultores ainda dependem do clima para o crescimento da plantação. Uma vez que o clima ele influencia bastante o nosso dia a dia. Por exemplo, no tipo de roupa que você veste, nos alimentos que você consome, nos lugares que você costuma frequentar, né?
principalmente também no desenvolvimento de várias atividades econômicas, como por exemplo a agricultura. Ela é bastante influenciada pelo clima. As condições climáticas dos lugares, como temperatura e umidade do ar, influenciam o plantio, a colheita e a armazenagem e o transporte e a comercialização dos produtos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o cacau. Ele exige temperaturas altas o ano todo. A banana, o café, esses produtos, eles são super sensíveis às geadas. Por outro lado, o trigo, a cevada e o centeio, ele precisam de temperaturas mais baixas para se desenvolver. Então, se houver uma alteração climática nas regiões que produzem esses alimentos, nós podemos ter uma redução na produtividade. E isso vai gerar um grande impacto econômico e social, porque pode reduzir a produção de alimentos. E aí isso vai gerar um grande impacto na economia. Na página 4 do livro de vocês, vai ter uma atividade, tem um infográfico para vocês responderem as questões a seguir. Diariamente, 20 trilhões de litros de água são originados pela evaporação das árvores da floresta amazônica. Cerca de 300 litros de água são lançados diariamente na atmosfera por uma árvore com uma copa de 10 metros de diâmetro. Em média, a evapotranspiração das áreas de pastagem ou desmatada é 4 vezes menor do que as áreas cobertas de floresta. Aqui nesse infográfico, ele está justamente mostrando a importância da vegetação para o clima. Quando nós temos uma área bem arborizada, nós vamos ter uma grande quantidade de água liberada para a atmosfera. Quando essa área é desmatada para a implantação do pasto, nós vamos ter uma redução de evaporação, ou seja, uma redução de água para a atmosfera. Na primeira questão, ele perguntou: existe relação entre a vegetação e o clima? Aqui na primeira imagem, ele mostrou que várias árvores são responsáveis por liberar 20 trilhões de litros de água. Não foi isso? E quando essa área ela é desmatada, o que acontece? Não acontece uma redução? Então, qual é a relação aqui que vai ter entre a vegetação e o clima? A vegetação ela é responsável pelo quê? O que ela libera para a atmosfera? Na 2, ele coloca de que forma a ação humana pode interferir na dinâmica climática. O que foi que aconteceu no item 3 aqui na imagem 3? O homem retirou a vegetação. Quando ele retira a vegetação, o que vai diminuir? O que vai ser diminuído para a atmosfera? Aí você vai responder, aí qualquer dúvida você me manda uma mensagem. Agora vamos para a página 5, Dinâmica Climática Brasileira. Vamos logo iniciar a questão de diferença entre tempo e clima. Lá no 6º ano, nós estudamos as diferenças entre tempo e clima, porque tempo e clima muitas vezes é levado como sinônimo, né? São coisas parecidas, mas não é. Nós vimos que o tempo ele é muito instável, ele pode mudar a qualquer momento. Já o clima não, o clima para mudar equivale a um período de 30 anos. O tempo ele se refere a algo momentâneo, pode amanhecer chovendo e à tarde pode ser que vai fazer calor. Já o clima não, o clima nós vamos ter períodos mais longos, né? Por exemplo, nós vamos ter o período do BR-Obró, é um período quente, é uma característica daquele período. Pode ser que dentro desse período venha ocorrer precipitação, pode ocorrer, o tempo pode mudar, mas o clima ele vai permanecer o quê? Quente e seco, que é do período de agosto, né, a dezembro. Porém, tem um período mais quente que começa em setembro, outubro e novembro. Então, um fator importante responsável pelas mudanças observadas no tempo é a movimentação das massas de ar. Essas massas de ar são grandes bolsões de ar que se formam na atmosfera.
e elas recebem características provenientes das regiões onde elas se originam. Por conta disso, nós vamos ter massas de ar quentes ou frias, secas ou úmidas, de alta ou baixa pressão. No território brasileiro, ocorre a ação de 5 massas de ar, 4 quentes e uma fria. Por quê? Porque o nosso território, a maior parte dele está em o quê? Em zona tropical. Vocês vão observar no mapa a seguir, que eu vou colocar no próximo slide, o nome das massas de ar e o local em que ela se origina, né? E aí nós vamos fazer a relação entre o nome da massa de ar, certo? A característica dela e o local de origem.